aqui para conversar com a gente sobre esse assunto, para a gente entender um pouquinho melhor. Eu chamo aqui ao nosso programa o Marcos Pedlovski, que ele é ambientalista, é professor da Universidade Estadual Norte Fluminense e também tem um PhD em desenho ambiental pela Virginia Tech nos Estados Unidos. Marcos, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigada pela participação. Eu quero saber, primeiro, na prática, o que significa essa aprovação deste projeto. Boa tarde, Gabriela. Na prática, o que nós temos é um desmantelamento do licenciamento ambiental que nós temos no Brasil. Ainda que os apoiadores do projeto digam que é um trabalho em prol da desburocratização, todas as avenidas que foram abertas para que você facilite uma série de atividades degradadoras e profundamente degradadoras, você vai passar a ter muita flexibilidade. Eu ressalto, inclusive, o autolicenciamento. Eu venho estudando o autolicenciamento em algumas condições específicas e nós sabemos que, principalmente no plano dos municípios, o autolicenciamento é uma farsa, porque a maioria dos municípios brasileiros sequer possuem secretarias municipais de meio ambiente. E, quando possuem quadros técnicos muito reduzidos. Então, quando alguém abre um sistema e cria ali a possibilidade de registro de licenças por autodeclaração, você sabe que dificilmente você terá condições de apurar se há realmente o cumprimento da legislação pertinente. E eu diria também que tem uma outra licença muito problemática, que é a chamada licença ambiental especial, que foi concedida para, inclusive, empreendimentos com grave degradação, mas que interessam, por exemplo, ao próprio governo federal, que é a questão da exploração do petróleo na foz do Amazonas. Essas duas licenças, apenas elas, já sinalizam o caos, porque você ainda tem essa questão da descentralização para estados e municípios, sem que essa lei tenha possibilitado qualquer nível de regramento. Então, o que a gente tem hoje, então, de guerra fiscal entre os estados, nós podemos vir a ter uma guerra por quem licencia mais flexivelmente. Então, eu diria que isso abre a via da judicialização. Mesmo que o STF não vete alguns dos artigos que são claramente inconstitucionais, você terá o problema da judicialização. Por quê? Porque comunidades que hoje são frágeis, como quilombolas e povos tradicionais, povos indígenas, vão ter que recorrer à legislação para proteger seus territórios. Então, eu diria que, em nome dessa flexibilização e dessa agilização, nós estamos abrindo o caminho da judicialização. E eu digo o seguinte: é interessante que a Câmara tenha ignorado um elemento muito importante, que é a geopolítica. No dia de ontem, nós ficamos sabendo que os Estados Unidos abriu uma reclamação interna contra o Brasil por causa do desmatamento. E que isso pode implicar ainda mais sobre a questão das importações brasileiras de carne para os Estados Unidos. E o que a Câmara faz? Libera quase que praticamente tudo para que a pecuária possa entrar em biomas como a Amazônia e Cerrado de forma ainda mais livre. Eu diria que isso é uma falta de senso que impera dentro dos parlamentares e, mais ainda, dos grupos de pressão que estão por detrás dessa votação, que são claramente as mineradoras e os grandes proprietários rurais. Então, eu diria que, se a gente considerar essa sinalização dos Estados Unidos, essa aprovação da lei do licenciamento é um tremendo tiro no pé, é quase um tiro de bazuca no pé, tá, Gabriela? E, Marcos, você falou isso mesmo de geopolítica, e o Brasil vai sediar a COP30 aqui em Belém, né, no caso. Como que isso pode sujar a imagem do Brasil internacionalmente? Como o senhor avalia isso? Olha só, como alguém, eu tenho uma certa experiência internacional.
além de ter feito doutorado nos Estados Unidos, eu tenho convivido com colegas em universidades na Europa e até na China. Eu tenho tido a possibilidade de interagir com membros da comunidade científica internacional. Eu diria que isso não é um mico, é um orangotango que a Câmara de Deputados, junto com o Senado, está colocando nas costas do Brasil. Por quê? A desmoralização, eu já tive a oportunidade de estar com vocês em outras ocasiões, e até quando foi aprovado, momentos antes da votação original, eu não lembro qual foi o seu colega que me entrevistou e perguntou se tinha alguma chance daquilo não passar. Eu falei, a chance é zero de não passar. E é interessante que a gente também chegou a conversar uns meses atrás sobre a questão da COP30. Então, tudo isso se encaminha para que o Brasil chegue completamente desmoralizado na COP30. Por quê? Porque se a gente tem uma legislação ambiental que foi vítima de quase um Jack Estripador da Câmara de Deputados junto com o Senado, e aí o Brasil vai chegar lá na COP30 para meio que pagar a moral para os países desenvolvidos que têm que financiar a proteção das florestas, quem deveria proteger inicialmente as florestas brasileiras é o próprio Brasil, é o Congresso brasileiro. E não, o que está sendo feito agora é um libera geral. Vamos dizer claramente, é um libera geral para o desmatamento, seja para a pecuária, seja para a mineração. E aí, como é que o Brasil chega na COP30? Eu diria que a ministra Marina Silva vai chegar lá com um fardo muito pesado para carregar. E eu acredito que ela tem tentado colocar a melhor face neste processo. Mas tem gente que diz que essa é uma derrota do governo Lula. Eu não considero isso uma derrota do governo Lula. Isso eu considero, primeiro, uma derrota política do Brasil, interna, uma derrota política no plano internacional, quando nós já vivemos uma série de ameaças aos produtos brasileiros que são essenciais e que estão são produtos básicos, como carne e soja. E aí, o que vem? Vem essa desregulamentação, vamos dizer, é o que é essa nova lei, eu diria que é do deslicenciamento. E aí, a gente vai chegar, não é só na COP30, todas as outras instâncias multilaterais que o Brasil vem tentando defender, e agora ele está bastante, na minha opinião, bastante fragilizada a posição do Brasil como negociador e como um defensor do clima global. Às vezes as pessoas não se atêm às repercussões para certos atos, mas atos como esse dessa madrugada, eles têm consequências e consequências que eu considero serão graves para o Brasil. E, Marcos, o presidente Lula pode votar total ou parcialmente esse texto. Qual a opinião do senhor quanto a esse veto? Pode haver esse veto total? E o que mudaria tendo alguma parte vetada também? Olha só, seu colega também me perguntou da outra vez. Eu considero que se o presidente Lula... a obrigação seria vetar totalmente. Se o presidente Lula tivesse a posição coerente que ele manifesta nos fóruns internacionais, ok? Quando o presidente Lula vai lá fora e coloca posições extremamente corretas sobre a questão climática, o que eu tenho que dizer é que isso tudo está acontecendo em meio ao processo de colapso climático. Só ver o que vem acontecendo, aconteceu pelo terceiro ano seguido no Rio Grande do Sul, e agora que até além da Mata Atlântica, porque essa legislação, Gabriela, tem vários jacarés aí. Uma é a invalidação de vários artigos da Mata Atlântica. Ou seja, ela se intromete em legislações que não são pertinentes ao licenciamento, que a lei da Mata Atlântica é maior que a lei do licenciamento, mas só que essa lei, ela anula partes da lei da Mata Atlântica. Aí, o presidente Lula, cioso disso, o que ele deveria fazer? Vetar totalmente essa lei, começar da estaca zero. Agora, primeiro, eu duvido que ele vai fazer isso, e eu acho que ele vai vetar aquelas medidas mais extremas, inclusive, que não foram criadas pela Câmara, foram criadas pelo Senado,
e que foram mantidas agora, no meio da madrugada, com muitos deputados, com a maioria dos deputados em casa, olhando para a tela do computador. Aí ele vai vetar parte das medidas mais extremas. Isso você sabe o que vai acontecer? Se não houver uma profunda mobilização popular no país, os vetos dele serão derrubados, como aconteceu no PL do veneno. Então, que isso não seja, o presidente Lula não tenha, inclusive, que vetar de fachada, eu entendo que quem está nos assistindo e ainda não entendeu a gravidade dos problemas que estão sendo criados por essa nova lei, deveriam se informar e deveriam prestar atenção, porque, olha, hoje nós tivemos uma nota de vários segmentos, mas eu diria que um segmento que eu considero importante, e até porque é um segmento ao qual eu pertenço, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, ela soltou uma nota dura, reforçando os elementos científicos que foram ignorados, tanto pelo Senado, tanto pela Câmara. Então, eu diria que nos próximos meses, porque, olha só, uma coisa é o veto. Eu acho que esses vetos, a obrigação é veto total, acho que haverá, no máximo da boa vontade, veto parcial, mas que a disputa, que é uma disputa que não é uma disputa simples, é uma disputa por uma série de elementos de proteção a ecossistemas extremamente importantes para o país e para o planeta, que é a Amazônia, Cerrado. Lá no Rio Grande do Sul tem que proteger o que restou do Pampa, que está gravemente ameaçado por essa nova legislação. A Caatinga, que você tem pontos de desertificação aumentando, todos esses biomas. O Pantanal está sob ameaça com essa legislação. Eu diria que se a gente olhar para tudo que nos é importante, eu diria que também é o seguinte, sequer as áreas de florestas urbanas ficaram de fora do risco. Vamos pensar a Floresta da Tijuca, a Floresta Nacional da Tijuca no Rio de Janeiro. Com essa nova legislação, também ela ficará sob risco, como várias outras florestas importantes em áreas urbanas, como inclusive na capital de São Paulo. Então, eu diria para você que aqueles que estão hoje deveriam, se ainda não estão cientes, deveriam se informar e se juntar aos movimentos, porque não é a questão apenas de movimento ambientalista. Se fosse, já seria correto, os ambientalistas devem se insurgir com essa questão, mas isso a questão de todo aquele segmento da sociedade, na comunidade científica, na comunidade ambientalista, nas comunidades tradicionais, nas favelas, que serão atingidos por essa lei, parece que não serão. Então, eu diria que os próximos meses e até o ano que vem, essa deverá ser uma questão central para o debate político, porque uma coisa que eu já também vejo é que, frente a tudo que vai acontecer até que a lei seja revogada, nós teremos que essa lei será refeita, porque são tantos absurdos que foram colocados, e que se o STF não vetar, a prática vai demandar que a legislação seja refeita daqui a 2, 3 anos, que a gente vai ver os efeitos, as consequências. E aí a gente vai ver falta de chuva, mais fumaça nas capitais do Sudeste com as queimadas na Amazônia, você vai faltar mais água no Brasil, você vai ter crises hídricas muito mais marcadas, porque quando a gente não protege as florestas, não protege áreas estratégicas para a questão ambiental, a consequência é o agravamento de elementos que já estão presentes no nosso cotidiano. Aí em Brasília, por exemplo, tem meses que está com escassez hídrica, deixa essa legislação ser levada a cabo, vai ter mais tempo com escassez hídrica em Brasília. E aí a sociedade como um todo vai pressionar, mas nós precisamos começar a pressionar agora, e a pressão é pelo veto total, na minha opinião. Marcos, muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos. E o nosso espaço segue aberto sempre que o senhor quiser comentar com a gente esses assuntos ambientais. Obrigada e boa tarde. Eu que agradeço o convite e, como sempre digo, sempre que vocês acharem que eu tenho algo importante ou significativo para dizer, por favor, me liguem, que sempre me pego em viagem, mas nem as viagens me impedem de atender o chamado de vocês. Muito obrigado. Combinadíssimo. Muito obrigada. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.